Olá, tudo bem? E hoje estaremos lendo e comentando a obra Na Fronteira, ditado pelo espírito J.W. Rochester, a médium Vera Krzywanowskaja, Krzywanowski, acho que nunca saberemos como se pronuncia o nome desta médium. E já seguindo a teoria que nós já expusemos num outro vídeo, que você pode conferir aqui, se você ainda não viu, consideramos esta obra aqui como do autêntico Rochester. Essa história, que está num livro bastante curto até, tem aqui 156 páginas, é bastante envolvente, interessante e está calcada, sustentada num episódio da história da Rússia. Como nós vemos aqui na capa, a capa retrata um castelo, uma fortaleza. E quando eu comecei a ler esse livro, eu até cheguei a pensar que era uma ilustração aleatória. E não é. Pesquisando depois, a ilustração que nós vemos aqui na capa é a da fortaleza onde boa parte da história se passa. O local, então, descrito aqui por Rochester nessa obra, existe. E possivelmente, então, os fatos que ele narra são realmente os que aconteceram. Quando nós vamos pesquisar sobre a história, essa aqui é a fortaleza de Ivangorod, que fica ali na divisa da Rússia com a Suécia, a Finlândia, ali bem naquela região, e que era uma zona que estava sempre em guerra. Por quê? A Rússia uma hora queria que esse pedaço de terra fosse dela, e outra hora o pessoal que estava do outro lado, que na obra eles chamam aqui de alemães, mas e muitas vezes também de livônios, parece que não sei se ele confunde o termo, se é um erro dele ou se era uma expressão da época, o que é possível. Mas eles seriam os livônios, os eslovenos, talvez lituanos, que habitavam aquela região, também queriam esse pedaço de terra. Então, durante muito tempo, essa região e essa fortaleza ficou num vai e vem de qual país pertencia aquilo. Bom, vamos falar então da história que Rochester narra nesse livro. Ela vai se passar por volta de 1500, quando na Rússia tinha ascendido o governo de Ivan III, o Grande, que foi assim um grande unificador da Rússia. E que depois um filho dele, Ivan IV, que ficou cognado o Terrível, vai dar motivo para um filme de Sergei Eisenstein, um filme muito interessante, titulado mesmo Ivan o Terrível. E exatamente nessa divisa. E vai contar, então, nessa época, então, a fortaleza está pertencente à Rússia, tanto que isso já se chama Ivangorod. Ivan, de Ivan III, que era o governante, e Gorod é uma supressão para cidade de Ivan. E vai contar, então, uma história de uma luta entre duas famílias, por assim dizer. Uma russa e outra Livônia. O que aconteceu? Logo no início, Rochester nos conta que existia uma senhora que ela foi raptada. Ela era russa, mas foi raptada pelos cavaleiros livônios. E se viu separada da família, aí engravidou, teve uma filha, teve que ver uma situação reclusa, como praticamente como uma escrava. Embora, vamos dizer assim, fosse razoavelmente bem tratada. Era considerada uma dama. Mas ela tinha sido fruto de um rapto. E após lá várias ocorrências, ela acaba desencarnando e resta apenas a filha dela, que se torna uma moça, fica muito bonita, é coisa que a gente já sabe. E aí o filho do seu raptor acaba se interessando pela moça e casa. A moça essa é Rosalinda, nome esse Livônio e católico. Ao passo que seu nome russo e ortodoxo era Olga. Então a Olga se vê obrigada a casar com esse cavaleiro, Henry de Barenkaupt, cavaleiro de Barenkaupt, a quem ela não tem nenhuma afinidade. E esse personagem é o típico cavaleiro medieval com sede de sangue. Ele está sempre à caça de aventuras. Quando a gente vai lendo a obra, a gente percebe que ele entende, lá na cabeça dele, que a mulher e a família são uma propriedade dele. Então, ele destrata a mulher, assim, não tem uma atitude completamente desrespeitosa. Ele vai se tornar realmente uma pessoa monstruosa ao decorrer da obra. Bom, o que acontece? Com toda a situação, certo dia, a Olga, ou Rosalinda, conhece um mercador judeu
que conseguia fazer o trânsito entre a Livônia e a Rússia. E ela tinha, a Olga, uma ama, uma criada, assim, que era unha e carne com ela, a Irina. E durante toda a criação da Olga, ou Rosalinda, a Irina foi alimentando um sentimento russo e ortodoxo dentro dela. Então a Rosalinda, ou a Olga, cresceu com um forte sentimento de ódio, mas reprimido, pela situação em que ela estava. Ela ficou sabendo o que aconteceu com a mãe dela, do rapto, de toda a situação que foi vendo, mas ela não tinha jeito de fugir. E quando ela conhece, então, esse mercador judeu que tinha esse trânsito, ela pede que para saber se tem notícia, que ela sabia quem era a família dela, qual era o sobrenome que ela devia ter, qual era o nome verdadeiro dela, que não era Rosalinda, era Olga. E o judeu diz que vai dar um jeito. E consegue realmente contato com a família, a tal ponto que o avô dela, que ainda estava vivo, o pai e sua mãe, resolve bolar um plano para tomá-la de volta, para tirá-la daquele local. E ela fica até muito entusiasmada, vai finalmente se livrar de Henry de Barenkaupt e ficar aguardando ali ansiosamente. Até que numa noite irrompe um ataque russo a, da cidade do lado do rio Narva, que era o que fazia a divisa entre a Rússia e os livônios. E há então um estado de completamente confusão na cidade, saque, morte, incêndio, por aí vai. E o que aconteceu foi o seguinte: o avô dela realmente tinha bolado um plano, inclusive de ataque, incluindo um ataque à cidade, que ela resultava sempre em guerra, mas não tinha conseguido avisá-la. E o ataque irrompeu. E aí, Henry de Barenkaupt fica sabendo da situação, corre para tentar salvar a sua família, que ele acredita que ama, e chega lá e percebe que há uma luta ferrenha em seu quarto, que a mulher e o seu filho estão de acuados, amedrontados. Ele trava uma luta com um outro cavalheiro, mas acaba sendo fortemente ferido, tomba, e ele vê que o cavaleiro vai levar a sua mulher e o seu filho. E no último ato ele tenta matar a mulher. É, exatamente isso. Para que ela não seja levada. Para que ela não seja de outro. Por esse episódio nós vemos qual é a personalidade de Henry de Barenkaupt. Só que como ele tinha sido ferido, tava lá, já estava muito cansado das outras lutas, de correr para cá e para lá em cima do cavalo, ele não consegue dar um golpe mortal. Bom, o que acontece? Então a Olga, nome para Rosalinda, mas quando o nome verdadeiro é Olga, consegue ser levada para o castelo do avô. Finalmente, lá ela adota de novo a fé ortodoxa, adota realmente seu nome, Olga, deixando Rosalinda para trás, e se apaixona pelo cavaleiro que a ajudou o seu avô a resgatá-lo. E como as notícias naquela época eram uma coisa assim muito lenta, e o castelo de Henry Barenkaupt tinha sido incendiado, todos acreditavam, e ela foi a que acreditou piamente, que ele havia morrido. Então ela se casa, novamente. Só que ele não estava morto. E ao saber, então, da notícia de que sua esposa tinha casado, ele vai bolar um plano de vingança. É essa a história. É isso que eu apenas contei, apenas o capítulo 1 e 2, no máximo. E o resto da história vai ser o desenvolvimento dessa vingança. E é realmente ficar assim, espantado com o que o Henry de Barenkaupt vai conseguir fazer. Vai ser assim de uma baixeza que vai ferir até a ele mesmo, custando até a sua saúde. Assim, ele não conhecesse assim, limites. E ele, durante várias vezes na obra, vai dizer que a culpada por todos os seus sofrimentos é a Rosalinda, é a Olga. Que ela era uma víbora, que ela não prestava. O que ele tinha feito para fazer isso com ele? Mostrando o que ele era completamente orgulhoso. E via realmente a sua família apenas como um objeto, como mais uma terra, como mais um castelo, como mais uma armadura que ele possuía, infelizmente. E até mesmo, provavelmente, a igreja aqui do lado eslovênio, Livônio, perdão, a igreja católica vai ter um envolvimento também nas ações que o Henry Barenkaupt vai fazer. Não as incentivando, mas assim, deixando que elas acontecessem. Esta obra traz um belo exemplo de renúncia e de perdão até. Embora não seja assim, uma coisa assim tão completa, lá depois dá uma desviadinha.
Tem um episódio aqui que o filho do Henry com a Olga, ou a Rosalinda, pode salvar a mãe. E ele se oferece para fazer isso. Porque o Henry lá está realizando a sua vingança, que eu não vou dizer, aí tem que ler para saber a obra, para saber o que é que ele vai fazer. Ele se oferece para ficar, para cuidar do Henry, contando que ele pare com aquela vingança, que ele liberte a mãe. E o Henry aceita. Esse é um belo exemplo que a obra traz. E aqui o filho do Henry, que ele chama de Otton, mas o nome é Boris, porque essa obra tem sempre isso, tem um nome esloveno e livônio e tem um nome russo. Então vou valer sempre os nomes russos. Então o Boris, ele é uma pessoa muito apegada à prece. Então, em vários momentos aqui na obra, quando ele passa por dificuldades acerbas, porque é um momento de testemunho mesmo. Não os perrengues, muitas vezes, que a gente tem no dia a dia, assim, não. Tô falando dos testemunhos mesmos. Aqueles marcantes, aquelas provações mesmo árduas, assim, aqueles momentos decisivos. Ele é um personagem que sabe se valer da prece. Ele tem muito apego à Virgem Maria e ora muito para ela. E é através da prece que ele vai tomar a decisão de ficar com o pai para que ele pare com a vingança sobre a sua mãe. E ao refletir sobre tudo isso, essa é uma obra que nos mostra também o quanto é necessário amar os inimigos. Porque aqui toda a movimentação na história dessas duas famílias, tanto na história da briga por esse pedaço de terra que faz divisa entre esses dois países, é uma história sempre de vinganças. E que se houvesse amor aos inimigos, se houvesse na forma do respeito, na forma de estar aberto à reconciliação, de todos aqueles parâmetros, aqueles dizeres que Kardec coloca lá no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a história teria sido completamente diferente. E é engraçado que muitos personagens aqui oram para que Deus os ajude nas suas vinganças. E muitas vezes acreditam que Deus nos está guiando nas vinganças. O que mostra o quanto a humanidade, em muitas épocas, especialmente nessa aqui, por volta de 1500, se afastou completamente do Evangelho, que sempre pregava o amor e até mesmo o amor aos inimigos. E talvez o mais interessante que essa obra retrata esteja na pesquisa que você pode fazer sobre ela. Como eu disse, quando eu comecei a ler, eu achei que era uma foto aqui da capa meramente ilustrativa, e é uma foto real. Essa aqui é uma foto do castelo da Fortaleza de Ivangorod, que hoje é um museu. Porque no final do livro, e não vai ser um spoiler, porque é apenas, vamos dizer assim, o motivo por que Rochester resolveu escrever essa obra, ele relata que é um caso, na verdade, de uma assombração. Porque depois de todos os fatos que ele narrou, criou-se uma lenda em torno dessa região, na travessia dela, de um fantasma, de um cavaleiro, que gemia, que perseguia a sua esposa amada. E depois essa lenda, claro, essa lenda se criou, assim, aí já foi se expandindo lá com muitas coisas assim mirabolantes e que não tem pé nem cabeça. Mas ele aproveita então essa lenda e mostra os fatos que realmente teriam acontecido. E o que levou essas personagens a agirem como agirem, e inclusive a criação da tal lenda. Pesquisando aqui na internet, eu não pude achar essa lenda, infelizmente. Porque quando se vai tratar da Fortaleza de Ivangorod, o que aparece é a história das guerras ali, a exceção de Ivan III, depois de Ivan IV, o saque da cidade. Inclusive a cidade existe até hoje. É importante que se diga. Fica mais nos aspectos histórico-políticos. E não havia nenhuma informação sobre essa lenda da assombração entre a passagem aqui a fronteira. Mas talvez em livros mais específicos, ou que fale, porque não tem muito material na internet sobre isso, talvez tenha. E seria até um material bastante interessante de pesquisa. Então fica aqui recomendadíssimo, um romance muito interessante de se ler, muito envolvente, de fácil leitura. Aqui temos realmente o autêntico Rochester, que faz com que queiramos virar a página a cada instante, saber o que vai acontecer. Numa história que não se enrola, é direta, é interessante e traz um resgate de uma história
da Rússia, num período bastante conturbado para a humanidade. Fica aqui a recomendação. E você, já leu esse livro? Quais são os outros livros que você acredita que são do autêntico Rochester? Comenta aqui embaixo, quero saber. Não se esqueça de compartilhar, dar o like, compartilhar para chegar a mais pessoas. E clique aqui no botão de inscrever-se. Ativa o sininho para receber notificação de todos os vídeos, hein? E aqui ainda vai aparecer outros 2 vídeos que vão ser do seu interesse. E eu te vejo na quarta-feira para continuarmos lendo e comentando. Até a próxima!